Tem um sujeito, e aqui por questões óbvias eu vou me restringir a dizer que ele é do judiciário brasileiro, que usa um termo que é um termo de um sacerdote, se vê como um sacerdote. Ele ataca principalmente o Colégio Pedro II. O nome dele é o nome que ele usa, que não é o nome formal, oficial dele, é Tzadok Ben Darki. O objetivo desse cara é destruir o Colégio Pedro II. O objetivo desse cara é dizer que o Colégio Pedro II é um colégio que degenera seus alunos. O objetivo desse cara é intervir e produzir uma intervenção pública no Pedro II que faça com que o Pedro II deixe de ser efetivamente o que é. A leitura do Tzadok Ben Darki não pode ser uma leitura do judeu imaginário. Não é suficiente. É outra coisa. Tzadok Ben Darki se vê como a referência de defesa do movimento do tradicionalismo, com T maiúsculo. Eu falo que eu tenho dificuldade, né? Mas vamos lá. Guerra cultural. É ou não é? E se é de algum modo, ou se é absolutamente, ou se não é de algum modo, ou se não é absolutamente. O apetreicotopó, né? É roxo. Alguém entendeu? Não, porque não existe. Ele não estava ali para mudar a situação política do México. Ele estava para mudar as almas. Mas se tiver alguma mudança política nesse caminho, beleza. Enfim. A ideia de que a questão fundamental, o inimigo a ser atacado, o inimigo a ser destruído, o inimigo a ser derrotado, não é, por exemplo, a esquerda. Não. Não é, por exemplo, o socialismo. O inimigo a ser atacado é o secularismo. Guerra cultural é isso, tá? Guerra cultural é a cidade de Deus contra a cidade dos homens. A referência secular que produziu de maneira efetiva a degeneração dos valores e um sentimento de perda dos valores morais de tal ordem que a única possibilidade de reconstruir é buscar uma certa arqueologia das religiões. A ideia construída de que quem produz um elemento de valorização moral que pode apontar para um futuro que reconstrua o passado, para um museu de grandes novidades que, na verdade, reproduza o que já foi, é a retomada da noção de que o divino, o deísmo, é um. A suposição é de que isso já houve e que nós hoje temos que retornar. Vivemos mais de milênio sem Constituição, tá? E países existiam, nações existiam. Quem inventou essa porcaria, desculpa o termo, quem inventou esse negócio de que um país é o que é porque está escrito no papel? E aí o professor me corrija os equívocos, por favor. Quem escreve sobre isso, de maneira muito interessante, é um autor americano que, na verdade, é um musicista, um etnógrafo chamado Benjamin Teitelbaum. Teitelbaum conta a história
do encontro que ele teve com os 3 papas do tradicionalismo contemporâneo. Bannon, Dugin e Olavo de Carvalho. A referência deles tem a ver com a retomada de um elemento produzido por um francês, René Guénon, que se converteu ao islamismo num momento em que o próprio islamismo se convertia, principalmente no Egito, a uma perspectiva radicalmente antissecularista. A ideia de que não estamos falando apenas da civilização judaico-cristã. Estamos falando da necessidade de uma civilização tradicionalista, judaico-cristã, islâmica, eslava, you name it, que retome a referência a uma possibilidade que desconstrua o secularismo como valor hegemônico. A hegemonia seria do tradicionalismo, colocando referências fundamentais e fundamentadoras de uma nova ordem. Uma ordem que desafie a perspectiva da ciência, que desafie a perspectiva da democracia e que retome, que recoloque no mapa político referências que têm pouco a ver com práticas racionais e que têm muito a ver com práticas metafísicas, que não são exatamente religiosas. Qual que era a seiva da sociedade? Qual que era a seiva dos homens? A lei do coração, a lei natural. Essas 3 figuras estranhas, esotéricas, da Rússia, dos Estados Unidos e do Brasil, esteticamente vinculadas a outro tempo, esses homens estabelecem uma revolução que não é só ideológica, é estética, gramatical, filosófica, mas que, antes de tudo, é uma revolução antissecular. É uma revolução metafísica. É uma revolução que conspira, que descoloca o secularismo como valor universal. Os valores universais são os valores do tradicionalismo. Tem um momento fundamental, que é o momento de avanço ou retrocesso dessa própria Revolução Francesa, em que essas perspectivas do tradicionalismo se colocam de maneira muito clara. Que é um fenômeno pouco conhecido no Brasil, mas que é importante no Ocidente, que é o fenômeno do Affaire des Fous, do caso Dreyfus. Um capitão de 30 anos de idade, que foi considerado culpado por traição, importante, contra a França na Guerra Franco-Prussiana. Condenado e colocado na cadeia na Ilha do Diabo. O ambiente não poderia produzir outra coisa a não ser a morte de Dreyfus. Ou seja, a ideia de colocá-lo prisioneiro num lugar tão cruel quanto a Ilha do Diabo significa, em última instância, matá-lo. Fazê-lo esquecer, fazer-nos esquecer dele. E uma espécie de tentativa de reconstrução, de restauração de uma ordem que foi soterrada pela perspectiva secular da Revolução Francesa, a ordem da tradição. Claro, Dreyfus era judeu, e é claro que há aqui antissemitismo, é claro que a mobilização contra Dreyfus é uma mobilização que vem de uma perspectiva monárquica antissemita, radicalmente, ataficamente antissemita. Mas não é só isso. Dreyfus surge como símbolo da inclusão cidadã de judeus na Revolução Francesa. Dreyfus surge como aquele que não é judeu, porque é secular, que abandona as trajetórias judaicas, que não se inclui nas cristãs, que estabelece uma relação degenerada com as tradições. É sobre isso. E aqui, pouco importa quem era Dreyfus.
pouco importa se ele era um bom militar ou não. O que importa é o que representa Dreyfus, e não é casual que quem salva Dreyfus, quem recupera Dreyfus, quem estabelece ou reestabelece Dreyfus como referência, em última instância quem salva a Revolução Francesa, é o intelectual. E aqui surge a categoria importantíssima nos dias de hoje de intelectual orgânico, que é Émile Zola, escrevendo J'accuse, eu acuso. Esse intelectual que recupera a Revolução Francesa, recupera o secularismo, esse intelectual que se transforma em última instância do grande inimigo, no grande inimigo do tradicionalismo, que vai ser retomado, né? Vai ser criado naquele momento, vai ser retomado agora no final do século XX, início do século XXI, a partir da lógica desses três líderes esteticamente comprometidos sobre os quais eu falei. E no Brasil, nós temos a recuperação de Dreyfus. A partir de um desses três líderes, Olavo de Carvalho mira num homem que representa ou representou, em última instância, a consolidação da secularização do Brasil, a consolidação da conquista da igualdade, ou pelo menos de recuperação de uma certa desigualdade. Representa mais do que isso. Representa a ascensão social de grupos historicamente excluídos. O meu desprezo pelo Lula é tanto, que eu digo para você, se um dia encontrar o cara, eu só não vou dar o tapa na cara dele, porque tapa sempre vem com alguma intenção subentendida de que o estapeado tome vergonha na cara. E aqui eu não estou discutindo o mérito da prisão ou da não prisão do Dreyfus brasileiro. Eu estou me referindo aqui ao que significa, ao que representa, ao que causou a prisão do Dreyfus brasileiro. A ideia de que, a partir de uma narrativa produzida por Olavo de Carvalho, por um tradicionalismo, foi possível dividir o Brasil em dois, aqueles que querem matar, linchar, destruir, prender o Dreyfus brasileiro, e aqueles que querem garantir os direitos ao Dreyfus brasileiro. O lugar da República secular, juridicamente autônoma, é o que deve ser destruído em nome de valores que estão além disso, que são metafísicos e tradicionais. Recupera a ideia de que o Dreyfus brasileiro deve ser colocado não só na cadeia, mas no altar para o sacrifício em nome do fascismo brasileiro. Bolsonaro está criando a possibilidade de um altar, de um sacrifício em conjunto, para que os mortos pela Covid ou pela Guerra Civil sejam substituídos depois da morte por uma nova ordem, uma ordem tradicionalista. Um brinquedinho sujo como eu.